Existem livros que não começam quando a primeira página é escrita. Eles começam muito antes. Começam naquela noite em que a mulher deita cansada, mas não consegue descansar. Começa no sorriso que ela se esforça em manter para não preocupar ninguém. Começa no corpo que segue funcionando mesmo quando a alma já está pedindo socorro há muito tempo. E foi desse lugar que nasceu a obra Quando a Alma Cala, o Corpo Chora. Não nasceu apenas como um livro, nasceu como um chamado. Um chamado para mulheres que passaram anos cuidando de todos, protegendo e acolhendo todos, mas que em algum momento da caminhada perceberam uma verdade difícil de admitir. Por fora davam conta, mas por dentro estavam cansadas de sobreviver. Quando eu idealizei esse projeto, eu sabia que ele não poderia ser apenas uma reunião de capítulos. Eu não queria apenas publicar histórias. Eu queria que fosse uma travessia. Uma travessia onde cada mulher pudesse olhar para aquilo que foi calado dentro dela. Não olhar para a dor, não voltar para a dor, mas para transformar essa dor em consciência, em ação, em legado. E foi isso que aconteceu. 21 mulheres aceitaram e se desafiaram a fazer essa travessia. 21 mulheres tiveram coragem de olhar para a própria história sem fugir. Elas transformaram o silêncio em coragem. As feridas deram lugar à voz que se ecoou em todas as direções. E aquilo que um dia foi dor, elas usaram para criar um caminho para que outras pessoas pudessem percorrer. Cada bastidor desse livro carrega muito mais do que fotos, encontros, produção e páginas. Ele está impregnado de vida. Carrega lágrimas que não aparecem na capa. Carrega memórias que precisam ser tocadas com muito cuidado. Carrega mulheres que, ao escreverem sobre suas dores, também começaram a se reencontrar com partes de si que haviam ficado esquecidas no tempo. Eu digo isso com humildade, mas também com responsabilidade. Eu fiz esse chamado acontecer. Eu abri esse caminho. Eu organizei essa travessia. Eu gerei esse movimento para que essas mulheres pudessem transformar aquilo que um dia quase as partiu por dentro em algo capaz de tocar, inspirar e levantar outras vidas. Mas foram elas que tiveram a coragem de fazer essa travessia. Foram elas que colocaram alma onde antes só tinha silêncio. Foram elas que colocaram verdade onde antes reinava a sobrevivência. Foram elas que permitiram que suas histórias deixassem de ser apenas feridas individuais e se tornasse uma mensagem coletiva muito poderosa. Dentro do método Alma Soma, eu ensino que a verdadeira mudança não começa apenas no comportamento, ela começa na forma como a gente enxerga o mundo, porque enquanto uma mulher acredita que ser forte é nunca cair, ela adoece em silêncio para manter uma imagem que já não cabe mais. Enquanto ela acredita que amar é se abandonar, ela confunde entrega com anulação. Enquanto ela acredita que precisa aguentar tudo, ela continua escolhendo caminhos que mantêm ela presa. Mas quando a visão de mundo chega, ela muda tudo e tudo muda junto. O corpo deixa de ser apenas um lugar da dor. A alma deixa de ser apenas um lugar do silêncio. E a vida começa a se reorganizar por dentro. Esse livro é exatamente sobre isso. Sobre parar de viver no automático e retirar a armadura, sem medo de perder a sua força. Esse livro traz uma mensagem muito poderosa. Que ser forte não é carregar o mundo nas costas. Ser forte também é ter coragem de também dizer sim para si mesma, não só para os outros.
A cada uma dessas 21 mulheres que escreveu, compartilhou, chorou, enfrentou e se permitiu existir nesse projeto, eu deixo aqui o meu agradecimento com toda a força que existe na minha alma. Vocês não escreveram apenas capítulos, vocês abriram caminhos. Vocês mostraram que a dor pode virar uma voz muito poderosa, que a história pode virar aprendizado, que o silêncio pode virar coragem e que aquilo que um dia quase destruiu uma mulher também pode se tornar ponte para libertar muitas outras. Quando a alma cala, o corpo chora, não é apenas um livro para ser lido. É um convite para voltar, para retornar a si. Para lembrar que o corpo, ele não mente. Ele apenas expressa aquilo que a alma ainda não conseguiu dizer. E talvez, ao assistir esses bastidores, você também se reconheça. Talvez você veja um pedaço da sua própria história. Talvez você reconheça aqui a sua mãe, a sua avó, sua filha ou quem sabe sua esposa. Ou talvez a mulher que ainda está tentando nascer aí dentro de você. Por isso, eu agradeço muito. Eu agradeço a cada mulher que confiou nesse chamado. Eu agradeço a cada pessoa que leu, que sentiu e compartilhou e se permitiu ser tocada por essa mensagem. Eu agradeço por transformarem esse livro em mais do que apenas letras, frases e páginas. Vocês transformaram isso em movimento, em encontro, em travessia, transformaram num chamado para uma nova forma de viver. Porque quando a alma volta a ter voz, o corpo não precisa mais gritar. E quando a visão de mundo fica clara, organizada, a vida inteira começa a encontrar o seu caminho natural. E você consegue voltar a ser quem nunca deveria ter deixado de ser. E esse não é o fim da história. É só o início de uma nova jornada. De alma para alma, recebam todo o amor que existe em mim. Gratidão por essa parceria, gratidão por permitir que nossas almas tenham se reencontrado.